Sempre me foi um sonho. Olá, galera. Bom dia oficialmente falando. Tudo jóia? Tudo massa? Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E a paródia sofrível de hoje foi feita com um clássico da música sertaneja, Fuscão Preto. Conhece a moda Fuscão Preto? Aquela mesmo que te dá vontade de chegar no boteco e pedir duas pitula. Natural, né? Quente mesmo. E meter as duas pitulas para dentro? Então, essa é a música da nossa paródia de hoje. Fuscão Preto. Para a tortura ser completa, acompanhe a letra aí na tela que eu vou cantar para vocês. Ó, retirem as crianças da sala. O sofrimento, a tortura é grande. Mas, de repente, pode ser útil. Acompanha aí. Feudalismo, você não é feito de aço. As cruzadas transformaram seus sonhos em pedaços, porque o comércio vai dinamizar. Feudalismo, os seus dias estão contados, mesmo com castelos tão bonitos. A vida urbana vai retornar. Tortura, né? Mas vamos fazer isso aí ser útil? Ó, essas cruzadas que a paródia mencionou, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, porque essas cruzadas ajudaram a transformar, a acelerar o processo de transformação do mundo feudal. Você está acompanhando aí na tela várias perguntas sobre essas cruzadas. Primeiro, o que foram as cruzadas? Campanhas militares convocadas pela Igreja Católica Apostólica Romana com o objetivo de combater aos infiéis. Quem são os infiéis? Os islâmicos, os muçulmanos. Qual o objetivo? O que as cruzadas queriam? As cruzadas tinham por objetivo reconquistar a Terra Santa, reconquistar Jerusalém, que a essa altura da história, a essa altura do campeonato, século XI, estava sob o domínio do mundo islâmico, do islamismo. E o cristianismo queria retomar essas terras para si. Terra Santa, Jerusalém. Professor, por que Terra Santa? Terra Santa, senhores, para as três religiões abraâmicas. Isso porque, para os judeus acreditavam que aquela terra era santa porque tinha aliança entre Abraão e Jeová, Yahvé, e aí aquele pedaço de terra tinha sido prometido aos descendentes de Abraão, a famosa Terra Prometida. Para os cristãos, Terra Santa por quê? Porque foi lá que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou dos mortos. Então, Terra Santa para o cristianismo também. E para o mundo islâmico é uma terra santa porque, segundo a tradição, foi lá que Maomé ascendeu aos céus. Então, terra santa também para os islâmicos. Uma terra santa para as três religiões abraâmicas. E, como eu já disse, século XI, essa terra estava sendo dominada pelos islâmicos. E os cristãos queriam retomar essa terra. Quem participou das cruzadas? A igreja chamou todo mundo, toda a galera, todos foram convocados. Então, ricos e pobres, nobres e não nobres, todos participaram das cruzadas. Por quê? Porque o chamamento, a galera que participasse das cruzadas, receberia como recompensa o perdão dos pecados. Então, todos os grupos sociais participaram dessas cruzadas. Mais uma coisa, eu já disse, em que período, qual foi o período cronológico que as cruzadas aconteceram? É importante mencionar o seguinte, não foi apenas uma cruzada, mas foram 8 cruzadas. E essas 8 cruzadas aconteceram do século XI ao século XIII. 8 cruzadas que se desenrolaram em aproximadamente 200 anos da história. E esse período está localizado lá na Idade Média, na chamada Baixa Idade Média. As cruzadas atingiram seus objetivos? O cristianismo conseguiu retomar Jerusalém? Não. Não houve a reconquista de Jerusalém. Até na primeira cruzada, o mundo cristão conseguiu
tomar Jerusalém de volta, mas logo em seguida os islâmicos retomaram o controle da cidade. Então, o objetivo não foi atingido, a cidade continuou sob o domínio muçulmano. Pô, professor, mas se as cruzadas não atingiram o seu objetivo, por que essas cruzadas são importantes para a história? Porque elas ajudaram a transformar o mundo feudal, certo? O mundo feudal se reestruturou, se reorganizou em decorrência das cruzadas. As cruzadas dinamizaram o comércio, abriram novas rotas comerciais entre Oriente e Ocidente. Esse comércio dinamizado influencia no renascimento das cidades. Então, vários grupos sociais acabaram se enriquecendo a partir desse comércio. E o poder feudal acabou diminuindo. Todo esse caldeirão, então, faz com que o mundo feudal se transforme. O mundo feudal se modifique e as cruzadas, então, são determinantes nessas modificações desse mundo feudal. Caminhando um pouquinho mais, falando sobre outros fatos aí que ajudaram a decadência, as transformações do mundo feudal, nós podemos mencionar também que um pouquinho antes das cruzadas, lá pelo século X, a Europa vivia um período de estabilidade, certo? As invasões bárbaras cessaram, diminuíram, então a Europa vive um clima de estabilidade. Você soma essa estabilidade à introdução de novas técnicas agrícolas, que são novas técnicas agrícolas. Os caras mudaram o jeitão de plantar. Os caras começaram a plantar de uma maneira diferente. E essa nova maneira de plantar acabou surtindo um efeito positivo. As colheitas foram mais bem-sucedidas. Então, aquela economia que era basicamente de subsistência, a galera plantava para comer, agora eles plantam, comem e ainda sobra. Existe um excedente. E esse excedente é sinônimo de comércio, ok? E, somado a isso, a questão das cruzadas, que também tem relação com o renascimento comercial, tudo isso você chega ao seguinte resultado, ao renascimento da vida urbana e do comércio. Com o renascimento da vida urbana e do comércio, você tem a reestruturação dos burgos. Burgos, local. Quem vive nos burgos? Os burgueses. Esses burgos são os centros responsáveis por realizar o comércio. Eles existiam durante toda a Idade Média, mas como o comércio era praticamente inexistente, no início da Idade Média, esses burgos ficaram praticamente abandonados. Com o renascimento comercial, você tem a reestruturação desses burgos. No início, os burgos estavam ligados aos senhores feudais. Agora, com a dinamização do comércio, esses burgos vão se tornar independentes. Além da reestruturação dos burgos, você tem o início da profissionalização das atividades artesanais, as chamadas corporações de ofício. Vamos nos organizar, vamos controlar a qualidade do nosso produto, a qualidade, a quantidade e o preço. É o início da profissionalização da produção artesanal. Além disso, a reestruturação das cidades, o renascimento da vida comercial, também leva à criação das famosas feiras medievais, certo? As feiras aconteciam em toda a Europa. Essas feiras, como o nome já diz, né? E como a gente está acostumado hoje em dia, elas eram centros de comércio. A galera ia até essas feiras para poder realizar as suas compras, as suas trocas. Então, eram eventos que aconteciam na Idade Média e que andavam por toda a Europa, essas feiras medievais. Um último ponto que eu acho que vale a pena ser mencionado é a questão do nascimento da atividade dos bancos. Os bancos mesmo, os bancos que hoje em dia são tão importantes para a nossa economia, a semente, a origem desses bancos nos remete a esse período da história, a essas transformações no mundo feudal. Como não existia uma moeda única na Europa e a galera tinha que e as feiras andavam por toda a Europa, cada lugar você teria uma moeda diferente. E aí existiam os cambistas, que eram os caras responsáveis por trocar a moeda. Eu chegava lá com moeda de prata, mas naquela feira só se aceitava moeda de ouro. Ele pegava a minha moeda de prata e olhava, essas suas 5 moedas de prata valiam uma moeda de ouro.
E aí ele realizava essa troca. Além disso, era um período em que a galera tinha receio de sair de um lugar a outro e ser saqueada, né? Eles serem roubados nas florestas e tudo mais. Então, eles pensaram o seguinte, ó, não vou levar minhas moedas, eu vou voltar para a feira daqui a um tempo, guarda minhas moedas aí para mim. Beleza, eu guardo suas moedas, vou te cobrar uma taxinha para guardar as suas moedas. E pode ir embora para casa, quando você voltar eu te entrego. Eles guardavam as moedas. E perceberam que enquanto eles não tinham que devolver essas moedas, eles podiam emprestar as moedas para outras pessoas. E também recebiam dessas outras pessoas. Assim nasceu a atividade desses banqueiros. Os bancos, então, claro, não era igual é hoje, né? Nós estamos falando de uma semente, do nascimento. Mas o nascimento desses bancos está relacionado com esse momento da história. Agora, senhores, cabe uma última pergunta. É assim que o feudalismo acaba? Não, não é assim que o feudalismo acaba. Mas esse é um assunto para uma outra videoaula. Muito obrigado pela atenção, valeu, fui!